Fala galera, bora lá, começando mais uma live hoje, mais uma live de qualidade, trazendo conteúdo inédito para vocês, né? Então conteúdo aí top, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês nessa jornada do mundo dos leilões, construindo negócios altamente lucrativos que faturam aí mais de 7 dígitos por ano com qualidade, fatura não, lucram, né? Mais de 7 dígitos por ano, com segurança, com qualidade, então é para isso que a gente está aqui, beleza? Grande Fernando, beleza, meu amigo? Boa noite. Boa noite, Renan, boa noite, pessoal. Galera, Tubarão tá aqui em peso. E hoje conteúdo todo top, né? Tô vendo você fazendo aquecimento ainda. Já começamos com 340 pessoas aqui. Já vai ter que sortear manual, né, Renan? Tem que subir a régua. Que tá indo aí não vai dar não, nós vamos ter que subir a régua. 350 já a meta já tá baixa, vai ter que botar a meta de 400. Mas show de bola, galera. Fernandão, seja bem-vindo, meu querido, mais um domingo aqui com conteúdo top. Quem conhece, quem já acompanha a gente aqui, sabe que a gente não abre live para falar bobagem, né? A gente abre live aqui para entregar o ouro, entregar conteúdo para vocês. Então, para valorizar até o tempo de vocês, né? Para que vocês tenham ali, fiquem aqui conosco e aprendam de verdade. Não é live para falar bobagem, tá falando coisa teoria, não. Aqui é para trazer conteúdo técnico e prático, de quem faz na prática, né? O que mais tem na internet é gente falando sobre o que não faz. A gente só fala sobre o que a gente faz. Então, para valorizar o tempo de vocês, sempre conteúdo top aqui, domingo às 20 horas. Hoje, inclusive, é o último episódio da nossa série. Nós criamos uma série para falar sobre as características das pessoas que fazem mais de 1 milhão de lucro por ano com leilões de imóveis. Nós fizemos 3 episódios falando sobre mentalidade, falando sobre os recursos de tempo e capital, falando sobre o pré-arrematação e agora vamos falar sobre o pós-arrematação. Essa série foi muito bacana porque ela foi baseada nas entrevistas que a gente fez com mentorados que já completaram 1 ano de mentoria dos tubarões, ou seja, trabalhando em escala, construindo um negócio altamente lucrativo e que serviu de base aí para a gente construir essa série de 4 episódios. Fechou? Galera, estamos quase batendo 400 pessoas. Senta o dedo sem dó nesse aviãozinho. Você pode mudar a vida de alguém, né? Então, muda, coloca aí o aviãozinho. Tem muita gente que hoje está aí, ó, transitando de carreira e começou numa live como essa, assistindo uma live como essa. Na hora que você encaminhou, uma pessoa encaminha, você pode estar trazendo luz para a vida de alguém, ser agente de mudança na vida de alguém. Diga aí, Fernandão. Legal, vou falar o seguinte, para quem ainda não está no mundo dos leilões, está pegando agora, começando agora, não se assuste, tá? Não se assuste com o que a gente vai falar aqui hoje, que isso daqui é conteúdo um pouco mais técnico, um pouco mais avançado. Então, para quem já está no mundo dos leilões, já está arrematando, já está fazendo, saiba que é possível, tá? Então, ou seja, você tem como subir degraus. E para quem está começando agora, fala assim, um dia eu vou fazer isso, mas não se assuste com o que a gente vai falar, tá? Não tome susto agora. Exatamente, até porque a gente vai trazer aqui casos práticos, vamos falar sobre estratégias, mas óbvio que existem, ninguém corre antes de andar. Existem leilões que não vão demandar isso aqui, e é isso que a gente vai conduzindo vocês. A gente tem um plano, né? Quando vocês entram na Smart, vocês têm um plano de ação que vai desde os leilões mais simples, avançando para os leilões de média complexidade, até chegar nas situações de maior complexidade. Então, você não precisa começar e nem fazer isso aqui, e mesmo se acontecer de algum leilão seu se enquadrar por algum motivo, em alguma situação que exige um pouco de habilidade, é por isso que você tem a comunidade Smart, para você não ficar isolado, né? Você está dentro da comunidade, então você está lá conosco, né? Comigo, com o Pedro, com o Pierre, com o Fernando, com a Marcela, com grandes arrematantes que estão lá dentro da comunidade, com o Jason, é até difícil falar nome aqui, porque senão vou ser injusto. Vocês têm uma rede de apoio. Marton, tá aqui. E uma rede de apoio, né? Então é uma coisa que realmente ninguém fica desamparado. Não tem arrematação lá sem solução, porque os tubarões, os grandes arrematantes da comunidade estão lá para poder ajudar. 420 pessoas aqui, vamos bater 500, eu tenho dúvida nenhuma que a gente vai chegar lá e com o conteúdo que a gente vai entregar aqui, vai valer cada minuto que você está aqui assistindo essa live de hoje. Você não encontra um conteúdo desse em nenhum lugar na internet. Pode procurar. Eu falo, pode procurar. Só tem teoria. Aqui é prática, tá? E de quem faz. Então, senta o dedo no avião, vocês não vão se arrepender. E quem vocês chamarem também não vai se arrepender. Pode ser um divisor de águas na vida de muita gente. Fernandão, então nós vamos falar hoje sobre pós-arrematação. Pós-arrematação. Arrematei e agora? O que eu faço? E agora, né? Isso é uma dúvida muito legal. Assim, as pessoas realmente elas
Ah, eu arrematei, beleza, fiz uma boa análise, decidi, de fato, fiz uma boa arrematação pela minha projeção, mas agora eu tenho que conduzir o pós-arrematação, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre etapas e daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre as características que os arrematantes de alta performance têm nessa condução do pós-arrematação. Mas antes vamos falar, de maneira geral, o que acontece no leilão extrajudicial e o que acontece no leilão judicial de uma maneira geral. Como que funciona o pós-arrematação? Caminho lindo, perfeito. Como é que funciona o pós-arrematação? Fala para a galera aí quais são as etapas pós-arrematação que precisam ser cumpridas. E aí a gente vai entrando ali nos detalhes de cada um, nas minúcias. Vocês vão curtir pra caramba o conteúdo de hoje. Fala pra galera aí, Fernandão. Por exemplo, todo mundo aqui já sabe que nós temos os dois tipos de leilão, extrajudicial e o judicial. O judicial é aquele que você arremata de decorrente de um processo judicial, que tem um juiz que vai homologar, uma vara que vai expedir a sua carta de arrematação, que vai assinar, o juiz que vai assinar o seu auto de arrematação, e depois no próprio processo sai também o mandado de missão na posse. Né? Então, o arroz com feijão, tudo tem ali, até o juiz para ajudar, tem jeito de você, inclusive, conseguir conduzir isso, mesmo sem ser advogado. O advogado você precisa para peticionar, né? Mas a gente tem jeitos ali de conseguir andar quando você não precisa peticionar. Tem jeitinho para lá, jeitinho para cá de fazer. Quando a gente está falando sobre a questão de escala, né, do arrematante profissional que busca esse lucro, que está fazendo resultado, ele domina todo o processo judicial e extrajudicial. Vou falar um pouquinho para vocês do judicial. Você tem que ter o quê? Sempre falo, você vai entrar numa arrematação sabendo como vai sair. E para você saber como vai sair, você já sabe o que você tem que fazer depois que você arrematou. Né? Como é que você vai conduzir tudo aquilo ali. Né? Então, a gente tem casos e inúmeros casos aqui que eu poderia estar trazendo como exemplo, mas aí a gente até separa para outras lives para fazer esses detalhes. Mas o principal, como é que eu vou limpar a matrícula? Como é que eu vou conseguir minha posse? Como é que eu vou acabar com a combatividade do executado que está perdendo o imóvel? Né? O caso mais recente, agora que está fresquinho na cabeça, é o apartamento da Lagoa que a gente fez, né, Renan? E lá o que aconteceu? O cara está postergando esse processo desde 2011. Então são 13 anos de processo correndo. Esse aí merece a cereja do bolo. Nós vamos contar esse caso aí no detalhe para vocês verem como é que é uma condução de um processo que, inclusive, envolvia leilão de direitos. Envolvia demora, envolvia o ocupante litigante, combativo e um leilão de direitos que ainda tinha um credor de terceiro. Isso nós fizemos agora, tá? Não estou falando de coisas antigas, não. Leilão judicial que nós conduzimos agora, já estamos na posse colocando para vender. E nós vamos trazer aqui para vocês detalhes dessa operação para vocês entenderem as nuances de uma condução do pós-arrematação. Mas falando até sobre isso, você já detalhou um pouquinho aí, né, Fernando, sobre o que é um leilão extrajudicial. Então você arremata, lavra escritura, negocia desocupação, registra e coloca reforma e vende. Basicamente é isso. Leilão judicial, você nem precisa abrir um processo, você faz a desocupação no próprio processo, caminho lindo, recebe a carta de arrematação, registra, reforma e vende. Basicamente é isso, né? Agora, dentro de cada disso, cada situação dessa tem um mundo, né? Tem um mundo que a gente vai falar um pouquinho hoje. E uma das características, né, Fernando? E aí, você já falou um pouquinho aí, você já começou a falar, te interrompi aí, que nós vamos contar esse caso da Lagoa no detalhe. Tem que ficar me segurando, senão eu entrego tudo, gente. Nós vamos contar esse caso da Lagoa no detalhe, mas vamos conduzir para a pessoa entender, vamos primeiro falar as características e depois vamos usar o exemplo prático, que é a característica da Smart. A Smart ensina usando o exemplo prático. Então, nós vamos falar um pouco aqui sobre as características de quem faz 1 milhão de lucro na condução do pós-arrematação e depois vamos trazer um pouquinho desse caso prático para ilustrar, para mostrar a vocês como que isso acontece na prática, que é isso que importa, né? Como que isso aí coloca dinheiro no meu bolso, né? Azar de teoria, azar do que tem... Não, livro tem demais aí. Agora, como que faz na prática? É isso que a gente vai trazer aqui para vocês. Fechou? Mas uma das características, né, Fernando, você já comentou aí, de um arrematante, do pós-arrematação de quem faz 1 milhão de lucro por ano, é a capacidade de manejar processos para direcionar o resultado. Renan, o que é isso? O processo de um arrematante que busca, que ganha dinheiro com leilão de imóvel, ele não é conduzido somente pelo juiz, passivamente. Ele é conduzido pelo arrematante. É o arrematante que toma as rédeas do processo. E nós vamos ilustrar isso no caso dessa arrematação da Lagoa. Nós vamos explicar aqui para vocês, passo a passo da operação, como que a gente conduziu. E você não vê isso no processo. É esse que é o detalhe. Porque se você baixar o processo, você só vai ver lá um ato
do juiz dando a carta, fazendo isso, fazendo aquilo. Você fala, mas o que eles fizeram? Mas ninguém sabe o trabalho de bastidores. E é isso que a gente vai ensinar aqui para vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Porque é de bastidores. Você pode baixar o processo lá, vocês não vão saber o que aconteceu. Mas nos bastidores, a gente atuou ativamente para poder garantir a posse com um ocupante extremamente litigante e colocar o imóvel à venda agora no mercado. Mas isso é uma capacidade, de manejar processo, né, Fernando? Exatamente. Então você tem que, primeira coisa, entender tudo o que está acontecendo e ali você vai conduzindo o curso de tudo. Né? Isso aqui deu certo, tudo que eu penso vai acontecer, eu traço uma estratégia e ela vai seguir como se fosse no mar calmo ali, perfeitinho, vai chegar onde eu quero? Às vezes não. Né? Você faz ali alguma estratégia, o juiz nega, indefere, o cara vem, aperta de outro lado, não sai do jeito que você quer. Você tem que ter conhecimento para poder mudar o curso, corrigir a rota imediatamente. Né? Então, isso faz toda a diferença. Então, nós tínhamos, nesse caso específico, era um cara extremamente combativo, cheio de recursos, e aí a gente correu atrás, até que conseguiu o mandado de missão na posse e pressão em cima de oficial de justiça, até que chegou o ponto de falar, cara, não tem jeito, vai ser cumprido agora tal dia. Aí o que acontece? O cara cede, negocia e sai amigavelmente. Ninguém, né, que vai parar e baixar aquele processo e analisar aquilo lá, ia suspeitar que isso fosse possível acontecer. Tira o cara, acabou qualquer tipo de combate que o cara tem no processo. Tomei posse. Aí vem a segunda parte, que é regularização de matrícula, né, Renan? Fugiu a palavra aqui agora. Indisponibilidade, regularizar a matrícula, enfim, aí é a hora de colocar o imóvel na nossa propriedade, na propriedade para poder já vender o imóvel, né? Quem não registra não é dono. Então, essa capacidade de manejar processo, lembrando que aqui são 4 lives, que a gente está falando das características de quem faz mais de 1 milhão de lucro por ano, tá? Com leilões de imóveis. Vive disso. Quem faz mais de 1 milhão de lucro por ano com leilão vive disso. E uma primeira característica é a capacidade de manejar o processo, é direcionar o processo para aquilo que ele quer. Renan, sempre que tem processo? Não. E aqui eu estou falando de processo, em geral, até o processo de trabalho mesmo. Não vou nem falar só de processo judicial. Embora a capacidade de direcionar processos judiciais é uma das que diferenciam, de fato, o grande arrematante dos amadores. Mas conduzir ativamente para direcionar o resultado. Minha internet está boa, gente? Vocês estão falando que está travando aí? Para mim está ok aqui. Porque quando congela para mim, quando está ruim, eu vejo congelando. Dá um feedback aí se está legal, se não está legal, para a gente ver se é o problema de quem está assistindo, né, na internet de alguém que está assistindo, ou o problema aqui na minha internet, que aí vai atrapalhar todo mundo. O Marcelo está falando que está normal. Então, se alguém está normal, é porque o problema é de quem está da internet de alguém. Dá o trocado aí, coloca no 5G, que vai resolver. Fechou? Então, essa capacidade, conduzir o processo. Cometa pessoas que normalmente se enrolam com o processo. É porque não conduz ativamente o processo. E conduzir não é só aquilo que está no processo. Conduzir fora também do processo. Vou dar um exemplo aqui, tá? A gente usa uma estratégia muito comum, por exemplo, de acertar termos de auto de arrematação, por exemplo, com leiloeiro. Coisa que ninguém faz. Que é o seguinte, enxerga um leiloeiro como um cara do outro lado do balcão que está vendendo um imóvel. Não! Ele está intermediando uma compra e venda. Independente se é um leilão judicial ou extrajudicial, ele está intermediando uma compra e venda. Se ele está intermediando uma compra e venda, é o objetivo dele conciliar as partes. E aí, o arrematante, quando ele entende esse poder que ele tem, que é o poder de, olha, eu estou dando efetividade para o negócio, eu estou dando efetividade para o leilão, e começa a trabalhar em conjunto com o leiloeiro e não enxergando o leiloeiro como adversário, muitas coisas acontecem. Esse apartamento do Rio, por exemplo, o leiloeiro foi um grande parceiro. Foi um grande parceiro na trajetória. Por quê? Porque ele juntou o auto, ele ficou atento à decisão, ele juntou o auto do jeito que a gente queria, ele ficou atento à decisão judicial e mandou a gente fazer o recolhimento, o pagamento do leilão, né? Ou seja, ele ficou atento a isso, porque ele sabia que a gente tinha o máximo interesse naquele leilão, a gente já tinha dado a maior proposta. São grandes parceiros. Então, o arrematante profissional, ele não se distancia, ele cria parcerias, né? Isso é um ponto importante, que é importante falar também, né, Fernando? Muito, muito. E aí, falamos aqui sobre a questão do judicial, e aí tem o que é a maioria, né? Que é o extrajudicial.
Então, leilões da Caixa, leilões do Bradesco, leilões do Itaú, leilão de qualquer credor fiduciário que a gente vê por aí. O extrajudicial é a mesma situação. É o tempo de lavrar a escritura, é o tempo de limpar a matrícula, em qual momento que eu começo a questão da desocupação, qual vai ser a abordagem que eu vou ter de desocupação. Não é um mero checklist, né? Ó, faz isso agora, depois faz aquilo. A gente, às vezes, faz 3, 4 coisas ao mesmo tempo, 4 etapas. Eu não preciso esperar terminar uma para começar outra, né? E na parte do extrajudicial, que é a grande maioria das nossas arrematações, não é nada diferente também. Precisamos dos parceiros, precisamos desenvolver parcerias e relacionamentos, que isso acelera e acelera muito o nosso rendimento, né? E principalmente na parte da emissão, na parte da negociação da desocupação e do desembaraço da matrícula. Exatamente. Sensacional, Fernandão. E aí, vamos para o segundo ponto aqui, tá? E a gente vai entrando aqui, contando os detalhes, daqui a pouco a gente vai trazer todo o histórico aqui desse apartamento que a gente arrematou há pouco tempo, multimilionário, com todos os problemas que vocês podem imaginar, e tá lá. Vai ser registrado agora e já está desocupado, já em breve colocado à venda. Então, nós vamos trazer tudo para vocês, para que vocês... Ó, o áudio do Cabeça Branca tá baixo, o cara tá te zoando aí. Tá longe, se eu falar perto aqui, aumenta o seu. Isso aí foi foda. Fernando vai ter que pintar o cabelo, cara. A galera já tá começando a zoar, Fernando. Não vai ter jeito não. E o mais legal de falar desse apartamento, né? Não só da questão da emissão na posse, da reforma e já tá pronto para venda, foi que a gente também conseguiu, no próprio processo, a baixa de todas as indisponibilidades, que eram 24, né, Renan? 23. Exatamente. Então, isso aí a gente vai trazer, já trazendo para vocês. Agora, vamos para o segundo ponto, que é uma característica, isso aqui vai bugar a cabeça suas, tá? Porque eu tenho certeza que vocês que ficam fazendo continha de planilha, vocês vão falar assim, cara, eu não tinha pensado nisso, ou eu não concordo. Pode ser que alguns de vocês até não concordem, tá? Mas o foco do arrematante que faz mais de 1 milhão de lucro por ano é extrair o máximo de valor de cada operação. E às vezes abre-se mão até do tempo. Nossa, Renan, mas como assim? Eu vi na internet alguém falando que 10% em um mês é excelente. E é mesmo. Fato é. Tá? Se eu fizer 30%, ou 40% em um ano, ou 25% em 6 meses, é melhor fazer 25% em 6 meses, porque a TIR, quando eu for analisar a taxa interna de retorno, vai dar mais meses. Verdade. Não estou dizendo que é mentira. É tudo verdade. Agora, você está desconsiderando o tempo para você vender, arrematar um outro, rodar uma outra operação que vai colocar mais energia, mais trabalho. Então, você tem que entender, você tem que fazer uma grande análise de tempo e capital. Não é só tempo. Tempo e capital. Tá? Então é importante. Travou, gente? Vocês estão falando que travou aqui para mim. O Fernando está me escutando, eu estou achando que está ok. Então é uma grande análise de tempo e valor. E aí entra uma segunda estratégia. Travou. Agora você travou. Deixa eu ver aqui. Não, voltou? Voltou? Tá tudo certo? Tá. Beleza. Então, entender essa extração de valor, muitas vezes abrindo um pouquinho mão do tempo, é uma grande estratégia que a gente usa. Por quê? Porque quando você está trabalhando em escala, não adianta você só gerir capital, você tem que gerir tempo. E aí, o que acontece? Muitas pessoas fazem assim, comprou um imóvel, vou te dar um exemplo de Cascavel, foi um imóvel que a gente comprou lá por 480 mil. Se a gente quisesse vender, e olha, deu 80% em 15 meses, tá? A gente poderia ter vendido esse imóvel a 800 mil, lote lá eram 650. Se a gente pudesse vender esse lote por 800 mil sem fazer nada e desse, por exemplo, vou te dar um exemplo, 45% de lucro. O que vocês preferiam? 50% de lucro em 6 meses. Vocês preferiam vender um imóvel, e não daria isso, tá? Porque depois eu vou explicar para vocês que extrair valor também envolve aumentar um pouco a liquidez. Mas vamos fazer só uma conta direta aqui, o Fernando vai me ajudar. Se eu comprei um imóvel, tive um custo total nele de 500 mil, 480 ITBI, 520 mil, e eu pudesse vender ele por 800 mil em 6 meses, ou pegar 1.330.000, gastando 100 mil a mais, em 15 meses. O que vocês prefeririam? Primeiro vai dar mais ou menos ali uns 50% de retorno. O segundo deu 80% em 15 meses. Vocês preferiam pegar 50% em 6 meses ou 80%
em 15 meses. O que vocês preferem? Eu quero que vocês pensem. 50% em 6 meses, né? Vamos lá. Vender em menos tempo. André já falou 15 meses. Prefere o primeiro. 15 meses, liquidez. Legal. É isso mesmo que eu quero. Quero que vocês participem. O Rob já falou 80%. Primeira opção. Agora, se eu te falar o seguinte, que 80% do trabalho de uma arrematação é a garimpagem, a tomada de decisão ali no funil, arrematar, registrar, desocupar. 80% do trabalho está aí. Então, você gastou 80% do seu trabalho para faturar 50% e daqui a pouco você vai pegar esse dinheiro para fazer complementar os 30% que você teria a mais. Você vai ter que fazer de novo Tudo isso. Tudo isso. Você vai ter que arrematar um outro imóvel, garimpar, desocupar, registrar, fazer tudo de novo. 80% do seu trabalho, ele está até aí, ó. Porque reforma você delega, gente. Você não faz a reforma. Nós não fizemos a reforma. Nós delegamos. Nosso trabalho todo, ele basicamente, ele está até desocupação e registro. Depois você delega a reforma. Claro, você vai tomar decisões da reforma, mas você delega a reforma. 80% do trabalho está ali. Então você gastou 80% do trabalho para ter 50% de retorno. Eu preferi adicionar mais 20% de trabalho para ter 80% de retorno. Aí pode parecer, mas e o capital? Cara, você não pode analisar só o capital. Você tem que analisar capital e trabalho. Você trabalhou já naquela arrematação, 80% do tempo você já gastou ali. Então, você tem por isso que o raciocínio, ele não pode ser uma planilha de Excel. Isso é importante, né, Fernando? É importante a gente falar aqui, né? Muito, porque o que acontece? É aquilo que a gente sempre fala. Como é que eu vou sair? Eu consigo ali 50% em 6 meses? Pode ser que sim, tudo é pode, tudo entendeu? É relativo. E se eu não conseguir? E se eu tô lá com a casa feia, toda destruída, sem liquidez, né? E chega alguém e fala, pô, tá muito barato, mas eu não quero, né? Tá muito barato, tá vendendo quase preço de lote, mas eu não quero. E aí o que acontece? Você perdeu esses 6 meses, perdeu mais 6 e tem que fazer tudo do mesmo jeito. Né? Então é muito melhor você ter aquele objeto de desejo para poder negociar, você está sentando na posição confortável da mesa, do que o oposto. Então já fizemos, né, todos qualquer tipo de experiência nesse sentido. Imóvel que não, esse daqui não compensa mexer. Vamos vender barato e rápido. Vendeu barato e rápido. Por quê? Porque os 20% ali seria mais do que 20, né? Ou seja, se vai dar muito trabalho para você mexer, ele não é mais 20, ele já passa a ser 40% do trabalho todo. Né? Porque o custo-benefício da reforma é muito grande. Agora, quando você tem aquela estrutura, não, eu tenho que mexer aqui, mas é coisa simples. Uma outra coisa, até Guarapuava, que nós tivemos que fazer um quarto a mais, ou uma reforma um pouco mais complexa, ainda que seja, ele não vai atingir, né? Ou seja, agora pega ali, e se eu não vendo? Né? E aí, qual é a garantia que eu tenho de alocar de novo? Se eu sou um bom arrematante, eu tenho condição de fazer isso. Então, muda a questão da escala, muda a questão do negócio. Agora, para quem está aí, geralmente quem escolhe, detalhe, se eu sou um bom arrematante, eu tenho facilidade de alocar. Então, eu não teria problema de alocar esse dinheiro novamente. Só que eu já tenho muito, a minha esteira está grande, não faz diferença para mim ficar lá mais 6 meses ou não. Esse é o grande ponto de virada aí da questão. Né? Quando você está trabalhando em escala, entra nesse ponto, né, Fernando? Mas mesmo quem está trabalhando com 1, 2 imóveis, você não tem a garantia que você vai vender o imóvel agora que você vai alocar rápido. Essa é a realidade. E o seu grande parte do trabalho, na média, é claro que o Fernando comentou aí, de fato tem que analisar o contexto da arrematação, mas o seu trabalho pessoal, na média, ele termina na desocupação. O resto é delegado. Você vai ter... Fernando travou para mim aqui. Não, não, você congelou. Tá. Você vai ter reforma, que normalmente você vai delegar, e venda, que normalmente você vai trabalhar com corretor. Tá? Então, seu grande trabalho pessoal, colocando a mão na massa, ele vai até a desocupação. Então, você tem que entender isso, né? Então, você pode vender, e se tiver uma garantia que vai alocar, você é um grande arrematante, tem uma garantia que vai alocar, claro que você pode fazer até mais. Você pode pegar o dinheiro e fazer uma de 100. Ninguém sabe, né? Agora, você tem que fazer uma avaliação correta do custo-benefício da operação. Nem sempre 50% em 6 meses, embora matematicamente você calcular a TI vai ser maior, mas nem sempre para a estratégia de negócio é melhor. Essa é a grande realidade. Então, você tem que entender isso, gente. Senão você vai virar acompanhar
gente que fala na internet que não fez uma arrematação e fica falando bobagem. Porque não sabe o que é o negócio na prática. É só quem sabe o negócio na prática que sabe como é que funciona, cara. Que sabe que o trabalho está ali. Você já alocou 80% do seu trabalho. Eu prefiro agora, nos 20% do trabalho, colocar mais 30% de lucro no bolso. E foi o que aconteceu lá em Cascavel. Vendemos lá o imóvel 15 meses, vendemos agora. 1.335.000. Dinheiro no bolso. Quando colocar mais 30%, qual o trabalho que deu adicional? Nenhum. O imóvel já... Cara, a gente colocou lá uma reforma que a Alice fez. Reforma ficou top. Apareceu 3 propostas, vendemos a casa quase 3 vezes. Cara, imóvel top, deu liquidez, eu não tinha garantia nenhuma se eu não fizesse a reforma. Eu venderia esse imóvel. Também não tinha essa garantia que é o que o Fernando falou. O imóvel ficou bonito, desejado. Então ele só estava com essa liquidez que também foi desejado. Então não tem garantia que se eu colocasse 800 mil, também venderia 6 meses, não. Tá? Então, é importante vocês terem isso. Né? Uma das características de quem faz 1 milhão de lucro por ano é a capacidade de extrair o máximo de valor em cada operação. E o Fernando, ele tem, de fato, essa característica também. O Fernando tem essa capacidade de trazer, de agregar a cada arrematação. É uma visão que ele tem e que ele trouxe muito para a comunidade Smart, né, Fernando? Isso aí você trouxe com a questão do flipping, né, que hoje a gente usa muito. A Carla, inclusive, está aqui, que é a maior especialista do Brasil em flipar imóveis, né, que é tornar, extrair o máximo, é colocar o imóvel, extrair o máximo de valor do imóvel, claro, dependendo de cada operação, para poder botar mais grana no bolso. Não é isso? Exatamente. E é muito interessante essa parte, porque o que acontece? A grande maioria dos meus imóveis hoje, eu já coloco no mercado com preço acima do que ele vale. Por quê? Porque tem a estratégia de venda. Né? Nós vamos chegar lá daqui a pouco nessa questão da estratégia de venda. E vai cair nisso que você está falando. O que a gente escuta por aí? É muito melhor. Você comprou barato, você vende um pouco mais barato e vende rápido. Não funciona desse jeito o mercado. Cada caso é um caso extremamente diferente. Né? E você tem também o tempo de maturação, que é uma situação que é muito importante aí do pós falar, que é a questão de desembaraço do documental. Então você vai pegar a matrícula, seja da Caixa, seja de qualquer outro banco, que às vezes tem penhora do ex-devedor que te impede de vender. Então o que adianta eu tomar posse em 2 dias, às vezes está até desocupado, e eu ainda tenho que regularizar a matrícula? Né? Como é que eu consigo acelerar esse processo de baixa da penhora, de baixa da indisponibilidade, né? de limpar a matrícula para que o novo comprador consiga fazer o financiamento? Então, tem todos os meios e estratégias aí. Tem um caso muito legal que eu acompanhei agora do aluno meu, nos Tubarões, que eles arremataram em janeiro, da Caixa, e agora chegou em julho, estava vendido o imóvel. Tomaram posse, pintaram, venderam, baita de um lucro. E aí o que tinha? Não tinham conseguido fazer o registro, nem o registro do imóvel. A Caixa foi lá, assinou, no caso deles foi uma compra à vista da Caixa, né, a escritura, e não conseguiu registrar. Era um cartório do Distrito Federal. Por quê? Porque tinha uma indisponibilidade do ex-mutuário, do ex-proprietário do imóvel. E o cartório não deu negativa, nota devolutiva, dizendo, ó, tem que baixar a indisponibilidade para você registrar. E eles ficaram naquela lenga-lenga, né, tipo, pô, e agora como é que resolve? E não sabiam resolver. Até que caiu ali para mim, peraí, dá um jeito nisso aqui. E uma ligação que eu liguei no cartório, com o argumento e abordagem fácil, certa, eles, não, prenota de novo aqui. Saiu o registro na semana seguinte. Né? Nesse meio tempo, o que tinha acontecido? Tinha pedido abaixo da disponibilidade no processo e estava aguardando despacho. Falei, ó, registro você já registrou, agora pode vender. Né? E aí vamos correr atrás de baixar a disponibilidade. Então tem jeito, né? Você sabe o processo, sabe como fazer, você sabe o que você está falando, até com o oficial de registro, você consegue uma melhor abordagem, você consegue solucionar problema. Que foi também, eu postei essa semana aqui um caso que eu precisei fazer um novo leilão do imóvel que eu arrematei e o cartório não aceitava a documentação que tinha pronta. Teve que fazer uma documentação nova. Então, quer dizer, tem jeito de fazer. Né? E isso daí muda totalmente o jogo no pós-arrematação. Essa foi sensacional, né? Regularizou. Tudo tem jeito, gente. Na verdade, tem como resolver. E na pior das hipóteses, quando precisa de um distrato, você recebe o dinheiro todo de volta. Então, a grande vantagem do leilão é que o pior que pode acontecer é você receber o dinheiro de volta. Mas, assim, 99% dos casos tem jeito. Você resolve e ganha grana com o leilão, ainda mesmo que o leilão tivesse sido enrolado. Você consegue ganhar dinheiro. Então, essa é uma grande vantagem de quem está vivendo isso, respirando isso e se capacita, né? Consegue desenrolar qualquer coisa aí no mercado para ganhar dinheiro. Terceiro ponto. Uma terceira característica dos tubarões, daqueles que fazem mais de 1 milhão de lucro por ano nesse mercado de leilões de imóveis, eu estou falando de 1 milhão de lucro por lucro, não é faturamento, não. Faturamento você vende o nó, fatura.
é lucro, tá? Operar, comprou todos os custos, somou, vendeu, tirou todos os custos da venda, bateu 1 milhão de lucro por ano. Uma terceira característica é, embora eu tenha dito aqui para vocês que a gente delega muita coisa, principalmente a parte de reforma e venda, isso não quer dizer que a gente não tenha controle da operação, tá? Então a gente tem controle de todas as fases. Isso tem sido uma característica cada vez mais dominante entre aqueles que fazem mais grana no mercado de leilões de imóveis. Dominar, inclusive, as operações de flip e entender, pelo menos, para poder fazer a estratégia. Porque o que ganha dinheiro, gente, é a estratégia. Não é o braçal, muitas vezes. Tá? Então é óbvio que tem que alguém para executar. Mas você tem que tomar as decisões para que essa pessoa execute da forma correta. Para onde vai, por exemplo? Arremata uma casa. Eu quero fazer um flip nessa casa e reposicionar. Para onde essa casa vai? Quanto que eu vou colocar de dinheiro? E aí, obviamente, você vai ter as estratégias de gente altamente qualificada, como a Carla Rocha, como a Liz, que fazem essa ideia acontecer na prática. Mas você tem que ter estratégia. Que não permitem ao arrematante pintar a casa de azul, colocar um piso marrom. Salva a gente da gente mesmo, né? Do bom gosto, né? Mas, enfim, a estratégia é o que manda. E aí você tem que ter controle. Controle tanto da parte de reforma, todas as fases, né? Desde desocupação, registro, reforma e venda, tá? Recentemente, por exemplo, a gente criou a Smart Link, né? Justamente para ter mais controle sobre a venda. Então, o que a gente faz? Os arrematantes, todos os arrematantes da comunidade têm aberta a Smart Link para eles, gratuitamente. Eles sobem o anúncio da casa, do imóvel, do apartamento. A gente paga o anúncio. Só de anúncio que a gente paga por mês por aluno dá R$ 1.500, que é o aluno que coloca por imóvel. A gente coloca no Viva Real, Zap, Imóvel Web, Chaves na Mão, inclusive estão bem ranqueados lá, está chegando bastante interessado. Quando chega o interessado, a gente encaminha para o arrematante. Não tem custo nenhum, o arrematante vende, inclusive, muitas vezes sem corretor. O próprio Fernando vendeu um imóvel aí sem corretor, né? Chega lá, ele coloca, sobe o imóvel, a gente paga o anúncio para ele. Quando chega o interessado, a gente entrega. Toma, Fernando, interessado, negocia diretamente aí e ele consegue vender sem pagar o corretor. Só disso aí é R$ 1.500 por mês por imóvel. Mas qual que é o grande objetivo por trás? Ter mais controle sobre a venda. Então, não só delegar 100% dos corretores, mas começar a ter controle interno. Além disso, usar também tráfego pago, tráfego direto, para poder também ter um acesso paralelo à venda, para você não ficar refém do trabalho de corretores que você não sabe se estão trabalhando no seu imóvel. Né? Essa é a grande realidade. É isso, né, Fernando? Exatamente, e passa, porque qual que é o grande receio também, às vezes, né? Principalmente para quem está começando. Mas como é que eu vendo sem corretor? Como é que eu faço um contrato de compra e venda? O que eu tenho que fazer para me converter o interessado no meu imóvel? A proposta que chegou para mim via Smart Link do meu apartamento ali no Alphaville. Poxa, o cara falou assim, olha, é 750 mil, eu posso te pagar, te dou 300 agora, mais um pouco no 15 de outubro e 15 de novembro. Falei, claro que pode. Eu não sei se eu vou vender dentro desses 90 dias para outro à vista. O cara não ia nem financiar, era à vista, só que ele queria prazo. Como é que você formaliza isso com segurança? Para quem sabe fazer tudo, é muito simples. Falou, beleza, vamos lá no seu tabelião. Ele queria fazer na tabelião dele, uma brilhante tabelião ali de Santana do Parnaíba. Beleza, eu quero fazer. Vai fazer escritura para sua venda? Eu falei, de jeito nenhum. Quero alienação fiduciária. Entendeu? E aí fizemos uma escritura de alienação fiduciária, ou seja, ele tem 2 parcelas para me pagar e depois ele quita e o imóvel está com a termo de quitação averbado na matrícula. É fácil de fazer isso? Todo mundo sabe? Não, mas aqui a gente domina esse processo. Então, caiu o cliente para estar interessado no meu imóvel, ele quer comprar o meu imóvel, eu vou dar um jeito de vender o imóvel para ele, né? De viabilizar o negócio. Por quê? Porque a gente domina todo o processo. Essa é a questão. Que não são inúmeros advogados imobiliários, inúmeros corretores por aí, que às vezes perdem negócio porque não tem um feeling. E também, às vezes, bloqueiam, né, o cliente direto da gente. Então, o cliente chega ali, quer comprar, eu quero vender, mas o cara não sabe casar. É muito raro até. Né? Mas às vezes está tudo certo, mas entretanto a gente tem que ter o domínio de toda a operação. Eu entrei, como é que eu vou sair? Essa é a grande realidade, né? Então a gente começa a ter braços para ter contato direto com os clientes, né? Então a Smart Link é um sucesso absoluto. Já vendeu bastante imóvel dentro da comunidade. Vendeu um agora semana passada, que o cara estava com 3 visitas que vieram da Smart Link. Gratuitamente, gente. Só nessa brincadeira. E não estou aqui dizendo que a gente não quer pagar corretor, não, muito pelo contrário. A Smart Link não foi criada para isso. A gente já continua colocando com vários corretores, continua colocando, trabalhando em multicanal. Mas a gente tem o nosso próprio
impulsionamento, nosso próprio trabalho na Smart Link para poder vender e, como benefício, o objetivo é vender, mas como benefício ainda economiza 6% lá do valor da venda. Então, seu ROI explode, aumenta muito mais, porque você conseguiu fazer uma venda direta e com habilidade. O importante é fechar negócio. Né? Essa é a grande ideia da Smart Link. Então, esse controle da operação de ponta a ponta, eu lembro lá em janeiro, numa aula que eu dei, eu falei, esse ano eu quero ter mais controle sobre reforma e sobre venda. Né? Eu tinha me proposto a fazer isso. E a gente lançou a Smart Link. Hoje a gente está começando a ter um controle muito grande sobre venda. Está chegando toda semana imóvel nosso, chega lead, chega venda, chega possibilidade de venda, vários negócios acontecendo, tudo, né, através de uma ideia lá de impulsionar anúncios, estamos lá com 600 milhões em carteira, então está tudo indo, caminhando, e é por isso que a comunidade Smart performa mais. Porque a comunidade Smart controla absolutamente todo o processo, tudo, não tem nada, não tem uma ponta solta. Um sistema completo, tipo, gente, novamente, nós falamos desde o começo, rede de apoio, né? Então, ou seja, tem tudo que você precisar, qualquer dúvida que você tenha, né? Você vai chamar ali, além da gente, que somos mentores, tem N outros, top arrematante ali para falar, já fiz isso, já faz assim, faz desse jeito. Estão perguntando aqui, por exemplo, da questão da alienação fiduciária. Por que não passou a escritura só depois de pagar? Porque se ele desiste da compra daqui a um mês, eu vou ficar com a multa e com o imóvel para vender de novo. Eu não quero. Já vendi, é dele. Né? Se ele não me pagar, consolida a propriedade, faz leilão, retoma o imóvel. Então tem segurança, tudo tem um porquê. Né? E quando você descobre o porquê, você fala, nossa, tem um universo de informação que eu preciso adquirir. Se eu quero estar no mercado imobiliário, eu preciso dessas informações. Simples assim. Exatamente. Né? Então, essa sacada da alienação é sensacional. Você já recebeu a entrada do cara, se ele parar de pagar, você pega o imóvel de volta. Acabou. E você não devolve a entrada. Esse é o grande segredo do negócio. Se você fizer a escritura, o cara destratar, você tem que devolver a entrada. Às vezes já gastou a entrada, já colocou em outro imóvel. Como é que você vai devolver a entrada para o cara? Vai virar um litígio. Quer dizer, o que era uma venda virou uma dor de cabeça. Né? Agora, com alienação, não. Você pode alienar. Uma pessoa física pode alienar para outra. Né? Então, você pode vender o imóvel parcelado e receber em garantia. Estamos agora com a negociação lá em Campinas, que é exatamente isso, né? Ó, cara, vou te dar um carro, ó, como é que foi? Uma casa, quando eu vender o lote, eu te pago o restante e ainda pego 700 mil com o banco. Eu falei, não, mexe com o banco não, eu te alieno, eu faço o financiamento para você. Me dá essa casa aí, eu faço a avaliação, eu faço a alienação para você. Por quê? Se ele depois não vender esse lote, o problema é dele. Se ele parar de pagar a parcela, eu vou tomar a casa de volta e perder o dinheiro dele. Perdeu a entrada dele. A entrada ficou comigo. Então, saber conduzir o negócio é que faz a diferença dentro do negócio. Né? Então, show de bola. E outra coisa, né, Fernando? E aí eu já vou trazer até para o caso lá do fundo imobiliário, que a gente vai falar de estratégia de ocupação, estratégia de processo, como conduzir, como baixar um direito, como receber uma carta de arrematação que limpa a matrícula do imóvel. Vamos falar agora sobre um caso concreto que foi sensacional. Para quem não sabe, né? Eu, Fernando, o Geis, o Pedro Pierre, nós somos consultores, né? Então a gente tem uma empresa, a Gessim, que é consultora de um fundo imobiliário que é dedicada a smartanos, tá? Só alunos Smart entram lá nesse fundo imobiliário, que é um fundo imobiliário dedicado a comprar imóveis de alto padrão, realmente imóveis milionários, tá? A gente fez algumas aquisições, compramos agora sexta-feira de 4.565.000, imóvel que vale 9,5, tá? Lá na Barra da Tijuca, no Rio. Compramos um apartamento por baixo, compramos um apartamento na Lagoa, Rodrigo de Freitas, na Orla da Lagoa, que é isso que a gente vai falar para vocês, por 2.500.000 e venda dele é 5 milhões, tá? Então compramos esse imóvel por 2.500.000. Um imóvel enrolado, vocês têm que ver, mas por quê? Habilidade, tubarão, quem sabe resolver problema, compra bem, né? Então, esse fundo imobiliário é dedicado a smartanos, inclusive nós vamos abrir uma captação agora para os alunos, né? Quem tiver dentro da turma lá já vai receber informação, quem quiser entrar nesse fundo imobiliário, para comprar imóveis milionários com a gente, tá bom? Esse caso aqui, vamos falar um pouquinho aqui desse caso do apartamento da Lagoa, foi uma arrematação em abril, né? Em abril que a gente fez essa arrematação, um imóvel de direitos. O que é direito? Você tinha uma alienação fiduciária e o condomínio executou, abriu uma execução contra o ocupante, mas o ocupante não era proprietário do imóvel. O ocupante ele tinha direito aquisitivo, ou seja, ele tinha comprado financiado, tinha uma credora fiduciária envolvida no processo. Isso é mais técnico, quem ainda não conhece sobre isso, dentro da mentoria você vai aprender exatamente sobre isso. Você pode aplicar, o que a gente falar aqui, você pode aplicar para imóvel de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, aqui é um imóvel de 5,
mas o que você aprender aqui, o conceito é o mesmo, tá? Essa credora fiduciária, né? Então você tinha a credora fiduciária ali dentro do processo, você tinha o ocupante, que é o executado do condomínio, o condomínio executou o ocupante por dívida de condomínio, e a gente fez essa arrematação. Conta um pouquinho pra gente aí, Fernando, da arrematação e da condução do processo para a galera agora entender o que é estratégia de tubarão. Ó, o Marcelo tá falando que não está entendendo nada. Vou só explicar rapidamente aqui de novo e o Fernando já vai conduzir com o processo. Quando você tem dois tipos de leilão, extrajudicial e judicial. Extrajudicial é aquele financiamento do banco não pago, em geral, você vai lá, compra o imóvel, recebe o imóvel livre de ônus, sem problema nenhum. Leilão judicial, mesma coisa. Você compra o imóvel, recebe a carta de arrematação, o caminho perfeito é isso. Agora, o que acontece às vezes? O cara tem um financiamento, ele tem um financiamento, e quando você tem um financiamento, o imóvel está em propriedade do banco. Lembra disso? Eu comprei um imóvel de 1 milhão, só tinha 200 mil. Peguei 800 mil com o banco falou, tá bom, te empresto 800 mil, mas esse imóvel fica comigo para garantir. Se você parar de pagar as parcelas do financiamento, eu tomo esse imóvel. Fechou? Beleza. Então, tá lá pagando o financiamento. Só que aí, ele deixa de pagar o condomínio. O condomínio tem que executar via justiça. Então, é um leilão judicial que vai penhorar não a propriedade, porque a propriedade é do banco, lembra? Ele vai penhorar o quê? Os direitos do fiduciante. Então, na hora que você compra isso aqui, se você comprar isso aqui, o que acontece? Você vai assumir a dívida do financiamento. É basicamente isso. Agora, tem jeitos de você não assumir. É o que a gente vai falar aqui agora. Conta pra galera aí, Fernando. Nesse caso, gente, vocês imaginem o seguinte, vocês se deparam com uma oportunidade no leiloeiro, onde tem um apartamento que ele vale no mercado 5 milhões, ele está indo para leilão por 2 milhões e 500. E aí você faz o seguinte, o cara deve 2 milhões e 200 para o credor fiduciário, ou seja, o credor fiduciário, que no caso lá era a construtora que vendeu para ele com alienação fiduciária, tem uma dívida de 2 milhões e 200, o cara devia de condomínio 800 mil e devia de IPTU mais 700 e poucos mil. Então, quer dizer, era totalmente insuficiente o valor da remate para poder pagar todo mundo. Né? Então, o que a gente acontece? Como é que nós solucionamos essa situação? Detalhe: a matrícula, além de tudo, tinha mais 23 averbações de penhora e indisponibilidade. Então, aquela matrícula que parece um livro. Mas o imóvel é extremamente desejado. Imóvel top, né? Como a gente chama aqui, carne de vaca, porque todo mundo quer, né? Mas, ou seja, foi a gente lá com a nossa proposta. Por quê? Porque nesse caso você não pode dar lance. Você tem que fazer uma proposta condicionada. Colocamos as nossas condições, manobramos junto ao leiloeiro, junto à vara, junto ao credor, viabilizamos a arrematação e pau, 2 milhões 550 de arrematação. Né? O que aconteceu? Isso foi em abril, o devedor extremamente combativo, dezenas de recursos para qualquer decisão que o juiz dava, um monte de situação acontecendo. Abril, chegamos agora, 4 meses depois, a gente já está na posse do apartamento, preparando ele lá para poder colocar ele no mercado, e matrícula totalmente limpa. Então, a gente solucionou em tempo recorde. Né? Poderia ter dado uma outra coisa errada? Poderia, mas a gente foi no momento certo, com a abordagem certa. Né? E o que isso muda? Isso é a característica que a gente está falando de quem faz resultado. Porque como é que você consegue 2 milhões de lucro com um único imóvel? Né? Enrolado desse jeito. Quem é que vai lá colocar 2,5 milhões e vai falar assim, putz, eu ainda tenho tudo essas buchas para resolver? Não, isso aqui está descartado. A gente vai lá, encara e coloca o dinheiro no bolso. Aí e tudo isso costurado, e aí vocês vão ver, lá no processo, vocês abrem o processo, mas eu não estou vendo isso aqui. Cara, mas tudo costurado com leiloeiro, com quantos despachantes, quantos correspondentes jurídicos a gente pagou para ficar indo lá e despachando com o juiz, despachando na vara. Quantas pessoas a gente fez isso? Cara, foram várias. Condução do processo é ativa. O que você vê no processo é 20% do que acontece na realidade. Na realidade é muito mais, né, Fernando? BIP, detalhe. Aí você tem uma segunda situação, que é abordagem para com o ocupante. Né? Como é que você foi negociando com ele ponto a ponto, o cara que queria 400 mil de indenização para sair de lá? Porque, gente, eu não conhecia, tem uma marca de cozinha chamada Kitchens. Então, o forno embutido que está lá custa 40 mil reais. Não, 27, ele falou. Não, mas não sei. Cara, aí a gente fez o quê? Negociou com ele e ficamos com o apartamento todo montado. Marcenaria assinada, móveis e utensílios assinados. Negócio sensacional. Então, como é que funciona tudo isso? Como é que você faz tudo isso? Só com base
No conhecimento, com base na experiência. Não é nem só o conhecimento. Não adianta você conhecer e não fazer. Né? Você tem que saber o momento certo ali de apertar o botão. O momento certo ali de chegar e pegar no telefone e ligar do que você fazer e como e quando fazer. E isso muda totalmente o jogo. E é a característica de quem consegue chegar nesse resultado. Né? Que era essa a propósito da gente trazer na live para vocês aqui. O que que muda? O que que diferencia um mero arrematante de um arrematante tubarão? Né? É exatamente esses pontos. Exatamente. Quanto que a gente pagou, Fernando? 70 mil, né? 70 mil pro cara. É, Entendeu? só o Por que corno que dele ele era aceitou? 27. Aí você faz o seguinte, mas como que o cara aceitou de 400 por 70? Cara, aí você vai na questão da condição, né? De colocar a situação para ele, olha, você tá aqui, eu vou cumprir agora. Terça-feira eu tô aí, né? Eu iria lá provavelmente na terça, o oficial de justiça resistente, tá? Não foi um negócio assim que o oficial tava com a gente, não, vamos lá. Não, uma briga danada para fazer o oficial de justiça sequer ir lá, né? Mas aí o que que acontece? Ó, vai acontecer, vai ser desse jeito. Daquele jeito, você tem que estar sentado na posição confortável da mesa para tomar decisão, né? Ó, a negociação começa da onde eu tenho poder de negociação. Não adianta eu pegar, o que que todo mundo faz? Vamos mandar lá um telegrama lá pro cara. Se você não me responder, eu vou falar, cara, e daí? Ele fala, tô nem aí para você, né? Primeira coisa tem que ser concreta. Então não dá para a gente jogar essa característica que a gente está falando de buscar resultado, não dá para você pegar um arrematante que fica com dó de gastar dinheiro numa desocupação, de pagar as custas de um processo de emissão na posse, né? Então tem meios ali. Você está fazendo o quê? Você está num negócio, você tem um giro, você tem uma roda girando. Né? E ali o custo que você vai colocar é muito além ou muito aquém, às vezes, do que consta, né, no checklist, do que você tem que considerar daqui e dali. Porque você está girando. Então, o tempo que você vai minimizar, ou seja, o tempo que você vai conseguir solucionar esse problema e o dinheiro que você tem que gastar nesse período, às vezes vai te evitar anos de recurso, de processo, de outras coisas que você evitaria ali com o detalhe no momento pontual ali de solução. É isso aí, né? Então, sabendo aplicar as estratégias corretas, e o pessoal perguntando se a gente ensina tudo. Claro que a gente ensina. Para isso, vocês entram na mentoria, para vocês aprenderem estratégias práticas e não ficar escutando teoria na internet, né? Vocês devem escutar, ficar acompanhando o canal de leilão aí, só fala teoria. Aqui é na prática de quem faz. A matrícula está lá mostrando que a gente comprou o imóvel. Então aqui não é para, eu comprei, cadê? Mostra o imóvel. A gente mostra. Tá lá. Daqui a pouco vocês vão ver esse imóvel. A gente vai lá no Rio gravar uns vídeos lá no Rio de Janeiro. Tem os 3 lá agora, a gente pode ir lá, só imóvel top, né? A Casa da Barra, o apartamento aí na Lagoa, agora esse apartamento na Barra. E é muito legal falar, porque a posse desse apartamento que a gente está falando aqui hoje aconteceu no dia do lançamento da Turma 27. O Luiz mandou o vídeo na hora que o Pedro estava fazendo o ao vivo com vocês. Entendeu? Então, gente, foi ao vivo essa posse. Foi postado lá no lançamento da turma anterior. Foi muito legal. Sabe, como é que eu estou entrando no imóvel aqui? Olha só como é que está o imóvel, do jeito que eu estou pegando aqui agora. Tem gente falando que aqui, ó, será que, mas é difícil, tem que ter muito tempo disponível. E não, disponível não. É esse que é o detalhe do leilão. O cara faz uma faculdade de 5 anos, sai da faculdade para ganhar R$ 2.000, vai fazer uma faculdade de Direito, aí você vai ganhar, ficar 5 anos, ganhar, aqui com 12 semanas, você está preparado. Você já começa a fazer bons negócios e você vai evoluindo. É claro que, obviamente, o arrematante ele tem que se desenvolver sempre. E você tem que estar no ambiente para isso. Se você não tiver no ambiente para isso, obviamente, você vai estar sozinho, navegando sozinho, vai ficar mais difícil você atingir esse nível. Agora, você estando dentro do ambiente correto, você vai atingir esse nível. Você vai atingir o nível daquele que faz negócios, bons negócios dentro do mercado de leilão de imóveis e ganha muita grana. Isso aqui, galera, qual o trabalho que deu? Atenção. Óbvio, tem que dar atenção, tem que contratar o correspondente. Agora, se você perguntar quantas horas efetivas de trabalho que deu 2 milhões de lucro. Então, não estou falando negócio de cara trabalha 40 horas por semana, ganha um salário. Cara, estou falando de 2 milhões de lucro. E o que a gente fez? Você acha que eu bati lá na porta do juiz? Não. Está lá o correspondente que foi lá, ele que fez diligência e pagou o quê? R$ 150 cada vez que ele foi. É isso. Esse aqui é legal de responder, ó. Mauriciana. Gente, isso é papo de advogado especialista em leilão para comprar o curso, para o povo comprar o curso. Vou te falar, os nossos maiores arrematantes na comunidade, tem vários advogados? Tem, mas a grande maioria esmagadora não é advogado. Muito mas eles pelo dão contrário. aula,
eles dão aula para qualquer advogado aí. Qualquer um, qualquer um. O próprio Marton que está aqui comentando. Marton é um brilhante arrematante, ele sabe tudo de direito. E ele não é formado, não fez direito. Eu Então, não gente, sou, eu fiz direito, mas eu não sou advogado. Eu não é, advogo, né? Então eu fiz agora, eu já era um grande arrematante antes de fazer direito, aí, né? ó, Fiz nossa depois. Andréia, arrematante enfermeira, ela dá baile em qualquer, ela domina o processo. Acabou de fazer, fizemos uma proposta junto lá, condicionada no leilão de direitos. Então, gente, é muito, muito mais amplo do que isso. O leilão, ele é um nicho específico. Ele só funciona para quem efetivamente faz. O Murilo perguntou aqui: ah, vocês não podem passar um pouco dessa estratégia de desocupação? Isso não tem como. A gente pode até falar, mas na hora de você fazer, cada caso é diferente. Né? E aí você tem que estar fazendo o quê? Na experiência, você muda e corrige o curso. A característica de quem consegue o resultado é correção de curso o tempo todo. Né? Olha, eu tento desse jeito, não bateu, não deu certo, eu vou por aquele outro ali, mas eu vou fazer, eu tenho meu objetivo. Né? A gente tem um time dos Tubarões aqui que a gente está com um caso bem emblemático lá em Foz do Iguaçu, pegou e nós vamos fazer, né? Vamos tirar? Vamos tomar posse? Vamos, por quê? Tem uma liminar impedindo e mantendo o ocupante na posse e impedindo o banco de vender. Registrou, vai tomar posse, com liminar, sem liminar. Ah, foi a primeira vez, o juiz negou. Não tem problema, nós vamos fazer por esse outro caminho aqui. Por quê? Porque a gente tem meios e estratégias. Precisa ser advogado? Não, precisa entender do negócio. E quando é que você vai entender? Quando você começar a fazer. Simples assim. Exatamente. Ó, tem professor de química, tem caminhoneiro, tem dentista, né? Tem dono de escola de inglês, tem tudo, né? Tem tudo. Então, o que menos tem aqui, eu vou te falar que os 10, 15% é advogado e os maiores arrematantes, na maioria das vezes, nem advogados são. Tem grandes arrematantes advogados também, mas a maioria nem advogado é. E esse caso aqui que a gente citou do fundo, o grande estratégia aqui não foi jurídica, não, gente. Aqui não é jurídico, não. A grande estratégia é a condução, é a negociação. Quando vocês entenderem que leilão, olha lá, o Alisson também falando, professor de educação física, quando vocês entenderem que a grande sacada do leilão não é nada jurídico, é saber negociar, é comércio, é entender de compra e venda, é entender de negócio, de persuasão e de comunicação, vocês vão perceber que o jogo muda. Enquanto vocês ficarem focados em jurídico, vocês não vão para lugar nenhum. Na hora que vocês entenderem que, cara, saber quando. Isso aqui tudo foi fora do processo, tem nada de processo. O processo tem umas 3 petições nossas lá. Se você pegar fora o que aconteceu fora do processo, foi o quê? Pagar um. Ó, tem que ir lá, cara. Vai lá dar uma apertadinha. Vai lá faz isso. Vai lá faz aquilo. Basicamente, é saber o momento certo de fazer certas coisas e aprender a negociar. Né? Então, aprender a negociar é uma das grandes coisas que fazem a diferença aí no mercado de leilão de imóveis. Então, na hora que vocês entenderem isso, esquecer, associar leilão à questão do juridiquês, vocês vão voar longe. Juridiquês, cara, você vai aprender tudo. Você vai aprender a ler matrícula, ler processo, como que conduz um processo. Agora, o grande segredo dos leilões e quem bota dinheiro no bolso não está nisso. Está em saber comércio, saber precificar as coisas e saber atuar na negociação das coisas. Não é isso, Fernando? Exato, lidar com pessoas, até com o próprio ocupante, principalmente com o ocupante, né? Você colocar ali a situação, às vezes você chega lá, quer resolver para ontem. Não, às vezes você precisa dar um tempo para a pessoa digerir, né? E muito arrematante que entra na questão da ansiedade, não, eu tenho que tomar posse, é amanhã, você tem um prazo até amanhã, senão não sei o quê. Vai piorar, você vai conseguir estender demais o seu tempo, porque você não teve paciência no momento anterior. A consultoria.sr Smart não faz só imóvel da casa para judicial? Tá doido? A gente faz imóvel de qualquer tipo. Direito, falência, judicial, a gente arremata e ensina tudo. Tá? A Caixa é um bom imóvel para começar. A gente não tira esse reconhecimento, não. Quem começa aí, normalmente começa na Caixa mesmo, porque é mais fácil mesmo. Agora, o último que a gente arrematou agora sexta-feira, vou fazer uma aula lá contando para vocês. Tem hipoteca para baixar que não foi intimado, tem um monte de coisa lá que a gente vai resolver. Eu vou mostrar, foi um leilão judicial, tá? Esse aqui foi leilão de direitos, né? Então, o que mais a gente faz, a gente, na verdade, não tem preferência. Depois se apresenta, não tem preferência. Você faz o que dá dinheiro. A gente está, por exemplo, com a casa da Barra também, que a gente arrematou na Caixa por 2.670.000, arrematado com 5% de entrada, entendeu? Então, a gente tem casos aqui, do que vocês pensarem, a gente tem, qualquer um, né? Eu tenho hoje mais de 200 arrematações. Eu já perdi a conta, mas passa disso. Então, qualquer tipo de situação que você pensar, eu já passei, né? Então, é daí que vem o histórico. Não é porque a gente
quer mais do que o outro, tem um desejo maior. Não, é porque a gente já fez mais. E a ideia é que todo mundo faça. Né? É isso que a gente incentiva. A gente abre mão de oportunidade em favor de Smartano, a gente ajuda as Smartanos a resolver qualquer problema que ele se mete ali. A gente tem, como a gente falou, é a rede de apoio. Né? Então, primeiro, vamos até recapitular aqui da nossa série de 4 episódios. A primeira característica de alguém que quer, de um arrematante que quer fazer resultado, mais de 1 milhão por ano, é participar da nossa rede de apoio. Não tem como o cara conseguir isso sem estar fora da Smart. Entendeu? É difícil, pode contar no dedo aí que são ou um anônimo, alguma coisa, sozinho você até vai fazer, mas vai ser difícil. Uma operação O Marcelo aqui, falou aqui, o Marcelo perguntou aqui se a gente tem mentoria do básico. A nossa mentoria é do zero à arrematação, para te deixar avançado, do zero à venda, na verdade. Mas é para tirar do zero mesmo, porque não sabe nem o que é uma matrícula, e levar até um nível avançado. Tá? Então eu vou te colocar, tirar do zero, te levar até o avançado. Então, por isso que grandes arrematantes na comunidade, eles não são advogados, porque ele entra sem saber nada e entra com tino de negócio. Aprende a ter tino de negócio, que é o mais importante. E aí ele sai do zero, aprende tudo que tem que aprender e aí voa no mercado. Por isso que grandes arrematantes lá não são advogados, mas qualquer profissão tem condição, qualquer pessoa que começar do zero hoje, se dedicar, tem condição de prosperar nesse mercado e fazer muita grana nesse mercado. E te digo mais, por exemplo, o Felipe acabou de colocar aqui, eu lembrei dele. O Felipe mora no Rio, arrematou um apartamento perto da cidade dele, comprou pelo Santander, e aí ele estava com dificuldade de tomar posse. O condomínio não queria deixar ele tomar posse de jeito nenhum. O que aconteceu? Ele chamou, pediu socorro lá, eu falei, deixa aqui comigo. Liguei lá no condomínio, falei com a advogada, com a abordagem correta, no mesmo dia ele chegou lá e entrou. O e-mail já correu, já trocaram a titularidade, tomou posse. Até postei na época no meu stories aqui. Falei aí, por quê, gente? É isso que a gente fala. Como é que você consegue desenvolver e consegue resultado? Porque você vai superando processos. E às vezes você bate num oficial de registro de cartório, num advogado, num jurídico de um condomínio, ou qualquer outra situação assim, que para quem não tem experiência é intransponível. Mas aí numa única ligação você resolve. Entendeu? Então tem jeito sim de fazer. Exatamente. E aí, nesse caso da Lagoa, pegamos um leilão de direito, limpamos matrícula, tinha várias indisponibilidades, conseguimos uma ordem, tudo costurado por fora, né? Costurado ali junto com o leiloeiro, com cartório. Isso nada é ilegal, tá, gente? Só deixando claro, isso aí é comum. O advogado que trabalha no mercado sabe que você tem que despachar com o juiz, você tem que fazer. Agora, o que você tem que entender é parar de enxergar essas pessoas como adversários e enxergar como parceiros. Peraí, vamos melhorar aqui esse texto, vamos colocar dessa forma. Isso tudo vai facilitando a condução do leilão, né? E é isso que a gente faz, é por isso que a gente consegue trazer bons resultados, mesmo em leilões judiciais enrolados, né? A gente vai lá e compra e faz bom resultado justamente por causa disso, tá? Bom, vamos caminhando aqui para o final, Fernando. Vamos responder algumas perguntinhas aqui. Vamos. Até para abrir um parênteses só sobre esse caso do apartamento da Lagoa, esse foi o segundo caso nosso que a gente arrematou, que a gente conseguiu baixar todas as indisponibilidades com ordem do juiz da arrematação. Não foi com todos os processos, que é o que acontece na grande maioria, né? Então, quer dizer, como é que faz? Isso funciona sempre? Não. Mas quando é possível, a gente faz. Exatamente. Ó, a Pâmela está perguntando se essa série está gravada. Está lá no YouTube da Smart. Só digitar Smart Leilões no YouTube, você vai cair no nosso YouTube, tem lá os 3 episódios gravados. Beleza? E agora o quarto vai para lá também. Fechou? Qual o risco de não obter emissão na posse em imóvel da Justiça Federal onde foi negado o pedido de liminar? Não, você só não teve o pedido de liminar. Você vai ter na sentença lá, você vai ter a posse. Agora, você tem que recorrer desse pedido que você não teve. Você deve ter entrado com o pedido, você deve ter pedido mandado de emissão na posse, o juiz negou, você tem que gravar a decisão. Você não pode pegar mole aí não, porque senão você vai ter que esperar a sentença. E aí, se esperar a decisão final do processo, vai demorar. Então tem que ficar atento a essas questões também, tá? Tem que gravar a decisão. Em leilão judicial, o juiz direciona a desocupação? Não, o arrematante é que tem que fazer. O arrematante pede, o juiz vai expedir o mandado ou não, e se o juiz não expedir por qualquer motivo, você tem que agravar, você tem que ser ativo no processo, tá? Para isso que tem tantos advogados lá dentro da comunidade também que pode te auxiliar. A própria doutora Lorena, que é o escritório parceiro aí da comunidade Smart, auxilia você nesse pós-arrematação para evitar que você perca prazo. Perdeu o prazo, pode rodar, né, Fernando? Tem que tomar cuidado com isso. Deixa eu ver aqui. Pergunta de iniciante, passar essa para o Fernando. Ó. Eu sei, mas se a maioria das vezes o primeiro leilão era cotado pelo valor de mercado, qual a finalidade dele? Já arrematou em primeira praça?
Fernando. Eu acho que ele já está... Já arrematamos em primeira praça. Teve oportunidade, por exemplo, que a primeira praça disparou, dobrou de preço, porque, gente, não é o valor que está no papel, é o valor de mercado. Mas o valor da primeira praça, o que, que ele é? Quando você faz um contrato de compra e venda, quando você arremata na Caixa, por exemplo, a Caixa vai colocar, vai estabelecer lá um valor do imóvel no contrato que vai servir na primeira praça. A primeira praça vai pelo valor de avaliação, a segunda praça pelo valor da dívida, mais despesas. Então, isso é cumprimento do rito legal. Ele tem os artigos da Lei 9514 que tem que ser cumprido. Tá? Então, para isso que tem lá primeiro e segundo leilão. Isso aí. Deixa eu abrir aqui mais uma aqui. Opa, peraí. Tem local específico para procurar imóvel com financiamento? Não, tem que garimpar e filtrar os imóveis que tem financiamento, ficar atento no edital, que no edital fala. Fernando, quanto eu preciso me dedicar em relação a tempo para conseguir lucrar com leilão? Depende da ambição da pessoa. Se a pessoa quiser, em 6 semanas, estar apta a lucrar com leilão, ela consegue. Se ela quiser estar em 6 meses, ela consegue. Qualquer tempo que ela quiser, consegue. Se você dedicar 1 hora por dia, em 3 meses você vai estar bom. Se você dedicar 3 horas por dia, você vai em 1 mês, tá bom. Vai depender do tempo que você dedica, né, velho? Então vamos lá. Do zero à arrematação, a mentoria da Smart, elas são 12 semanas de treinamento intenso. Né? O que você dedica de tempo ali? Você tem aulas na segunda, aulas ao vivo, segunda, terça e quinta. Você tem 3 dias por semana, 3 noites da semana que você tem que se dedicar, né, nas aulas ao vivo. Aí você tem as aulas gravadas que você tem que seguir lá. Terminou essas 12 semanas, você já vai estar muito bom arrematante, se você se dedicou para isso. Você vai repetir novamente com a turma nova, o mesmo processo, sempre com aulas novas, né, por casos diferentes, né, ocasiões diferentes, perguntas diferentes, dúvidas diferentes. Terminou as outras 12 semanas, você vai estar muito bom, né? E aí que eu falo, quando você estiver muito bom, vem para os tubarões. É isso então, aí. cara, o tempo é o quê? O tempo de dedicação é aquilo que você está com vontade de ganhar dinheiro. Então eu vou lá e arremato. Por quê? Quanto que o dinheiro é importante para mim? Né? Qual que é? O dinheiro tem que ser consequência. A gente já falou aqui nas outras 3 lives com relação a isso. E aí o tempo que você vai se dedicar, principalmente quando você está rodeado, você tem uma rede de apoio, você tem um monte de outras pessoas com o mesmo propósito. O que acontece? Você vai dividir, inclusive, o seu tempo. Tá? Uma coisa que você tinha que fazer sozinha, você vai dividir. Né? Você vai ver como é que o outro está fazendo, você vai aprender, até por osmose você aprende, não tem jeito. É isso aí. E quem quiser aprender do zero, chegar num nível avançado, você vai ter a oportunidade amanhã. Nós vamos abrir mais vagas aí da turma 28. Primeira aula começa segunda-feira. Claro, assim, o Fernando falou segunda, terça e quinta, que nós temos aula mesmo. Tem plantão de dúvidas na terça e monitoria para quem teve dúvida na quinta-feira. Mas aula de mentoria na segunda-feira. Então, se você assistir só as aulas de segunda-feira e acompanhar o roadmap, nós temos todo um roadmap lá, do que você tem que fazer semana a semana, você dedicar aí 1 hora por dia e mais 3 horas na segunda-feira, à noite, você vai estar muito bem preparado para chegar daqui 3 meses e estar realmente arrematando qualquer tipo de imóvel, tá? E tudo fica gravado. Se você não puder assistir na segunda-feira, fica gravado. Fechou? Então, não é tanto tempo assim não, tá? Você vai conseguir ter resultado aí em pouco tempo. E você pensar, 3 meses, 2 meses, 3 meses, você já está conseguindo fazer 100, 200, 300 mil de lucro, cara, sinceramente, tem gente que faz faculdade de 5 anos aí e tá ganhando 2 mil reais. Tá dirigindo Uber. Então, é só botar na balança. Gastou uma bala e agora tá dirigindo Uber. Aqui você vai aprender um negócio para botar 100, 200, 300 mil na sua conta de lucro, tá bom? O Fernando está perguntando aqui uma pergunta pessoal, né? Como é composta a sua carteira de imóveis? Só grande, mix de valores. Hoje a última vez nessa semana que eu fechei lá, que a gente estava fechando a planilha, 47 imóveis rodando. Desses, acho que vendi, tem um para fechar, acho que tem uns 3 que já foi vendido agora, de semana para cá, e mais um que arrematamos. Então fica nessa onda, você já perde um pouco a conta. Né? Mas com relação à questão de valor, tem desde esses da barra de 2.700, o outro mais caro, mas também a gente pega de 200 para vender por 500, de 300 para vender por 500, o de 1 milhão para vender por 1.600, né? Então tem de todos os valores. Sempre, né, com quem? Com os times. Então eu faço ali, pego junto com os times de tubarões, com os arrematantes em si ali, que a gente faz a divisão de tarefa, divisão de trabalho, divisão de investimento, divisão de lucro. É assim que eu trabalho. É isso aí. Quem quiser, então, aprender do zero, digita aqui, ó, T28. Amanhã vai abrir mais vagas, vai começar a primeira aula de mentoria. Você vai ter do zero. Você não sabe nada? Pode ficar tranquilo que nós vamos conduzir do zero ao avançado.
Fechou? Então digita T28 aqui. Alunos da Smart que estão aí na área. Estou vendo muito aluno aqui da Smart. Coloquem aí, vocês estão satisfeitos, o que vocês acham? Se isso aí mudou a vida de vocês. Já vi gente que fez transição de carreira, que hoje está aí vivendo de leilão. E fico muito feliz, né? Porque a Smart construiu, de fato, mudou vidas, né? Mudou tantas vidas aqui. É por isso que a gente está feliz aqui de ter tanta gente sendo transformada, mudando de vida com leilão de imóvel e dentro da maior comunidade, melhor comunidade do país, que só esse ano já arrematou mais de 300 milhões. Então, show de bola, muito feliz aqui. Coloque aí, T28, entra, já vai receber o link lá para vocês entrarem, para comprar, entrar na turma 28 amanhã. Fechou? Ó, Andréia, mudou minha vida. Sensacional, muito feliz, tá, galera? Tô muito feliz. Andréia, Paulo Costa, top demais, uma transição já mudando de vida. Carla, uma grande comunidade. Lili, muito satisfeito de fazer parte desse time, só soma. Sensacional, estou muito satisfeito, se Deus quiser, seria o próximo Tubarão. Vaga, sensacional, galera. Tamo junto, fechou. T28, alunos que estão aí também. Quem ainda não comprou o Smart Experience, o maior evento de leilões de imóveis do país, vai acontecer nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, presencialmente aqui em Belo Horizonte, mais de 1.000 arrematantes são esperados. Não marque toca, tá? Tá chegando perto, estamos 3 meses aí do nosso evento presencial. Quero olhar cada um de vocês, abraçar, comemorar os resultados, entregar a plaquinha para vocês lá de grande arrematante da comunidade. Quem for lá no nosso Instagram agora vai ver a fotinha desse ano. Então bora para cima, galera. Tamo junto. Fernandão, quem não segue ainda o Fernando, vou deixar o arroba dele aqui, ó. Só seguir o Fernando, que ele passa muita dica legal também. Fernando é top arrematante, maior arrematante de pessoa física do país. Aqui, ó. Arroba Fernando Meli. Siga o Fernando, tem muito conteúdo top lá no Fernando. E é isso, né, Fernando? O que a gente tá planejando aí pra semana? Já tem mais arrematação? Amanhã eu tô na estrada, vou aí encontrar o Renan pessoalmente, porque na terça nós vamos fazer um programa ao vivo. Eu e ele lado a lado ali, ó. E olha que faz tempo que eu não vejo o Renan, desde o último evento. Exatamente. Vou só matando saudade, já tô deixando um happy hour pra nós. Amanhã tem podcast pra gente gravar, tem muita coisa legal. Vamos 3 dias que você vai ficar aqui, 3, 4 dias, não sei que dia que você vai embora, mas nós vamos fazer bastante coisa legal aqui, produzir bastante coisa e ver novidade aí pra vocês. Fechou? Valeu, galera. Um abração. Siga o Fernando. @Fernando.Merli, tá? Só seguir lá o Fernando, tem muita coisa legal também. E amanhã, T28, vai abrir mais algumas vagas, só digitar T28 aqui nos comentários, que você vai receber informações sobre as vagas extras amanhã. Fechou? Abração, galera. Fernando, bom final de semana, boa semana pra você, bom restinho de domingo aí, bora pra cima. Amanhã a gente se encontra aqui, meu querido. Um abração, boa viagem, viu? Tamo junto, valeu.